Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que você seja cheio do Espírito Santo, que você saia deste lugar cheio da presença de Deus, para prosseguir a sua jornada, olhando para o autor e o consumador da sua fé. Deus é bom em todo o tempo, e Deus fez você para ser um vencedor. Deus fez você para ser um campeão. Amém? Acredite nisso. Deus fez você para dar certo. Não pense que Deus fez uns para não dar certo e outros para dar certo. Não pense que Deus fez uns para o êxito, para o sucesso, e outros para a derrota, para o fracasso. Mas a Bíblia nos mostra o caminho. Eu fico imaginando assim, Indiana Jones, aquele mapa do tesouro, e a Bíblia nos mostra o caminho para vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O desejo do coração de Deus é que você viva a plenitude daquilo que Ele conquistou para você, através do seu Filho amado, na cruz do Calvário. Imagina, a obra da redenção, ela foi perfeita. Jesus pagou um preço pela sua redenção. Nós estávamos debaixo de maldição, e a maldição que era para nós, veio sobre Ele, no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a Bíblia diz que Ele nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Então Deus fez por você, já pagou o preço através de Jesus Cristo, para que você desfrute de uma vida plena, vida abundante. João 10 diz que o ladrão, que é o diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Este é o propósito de Deus, nada menos que isso. Vida abundante. Deus tem paz perfeita para você. Mesmo neste mundo tão competitivo, cheio de maldade, nas adversidades da vida, tão concorrido, será que é possível vivermos paz e provisão? Esta é a proposta de Deus. E tudo começa com a aliança. No jardim do Éden, queridos, tudo era perfeito, perfeito. Apóstolo, mas o homem pecou. Sim, o homem pecou. A maldição veio sobre a terra. Espinhos e abrolhos nasceram. Mas Jesus derramou seu sangue sobre a terra para nos redimir, para nos resgatar. E nele fomos resgatados, para termos de volta tudo aquilo que Deus intentou para o homem. E o desejo do coração de Deus, para mim e para você, é que possamos viver tudo aquilo que Ele conquistou através de Jesus Cristo. O princípio primeiro da nossa jornada do seminário Paz e Provisão é a aliança. A aliança é o portal, é o acesso, mas não é tudo. Eu estou em aliança, mas você precisa prosseguir na jornada, na caminhada. O segundo princípio, falamos a respeito da meditação. A meditação é uma ferramenta poderosa para neutralizar a ação de Satanás nas nossas mentes. As doenças chamadas psicossomáticas, que provém da mente e afeta o corpo, o organismo. Isso pode ser tratado pela palavra de Deus e com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra o caminho. Eu quero ler com você dois textos para começarmos. O primeiro está em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, e depois estaremos lendo também o Salmo de número 1. Josué capítulo 1. Josué 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou.
dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Grife esta palavra aqui, medita nele dia e noite, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora vamos ler o Salmo de número 1, os versículos 1, 2 e 3. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Olhe para as tuas mãos e diga a elas assim: tudo o que você fizer vai prosperar. Amém? Diga: tudo o que você fizer vai prosperar. Acredite, é o que a Bíblia diz. Tudo que você fizer vai prosperar. Augusto Cury, ele escreveu sobre a síndrome do pensamento acelerado, e muitos de nós estamos vivendo isso, e o resultado de tudo isso é canseira, é enfado, e muitas vezes enfermidades que se manifestam no nosso corpo. Só o homem consegue assim ficar sem pensar alguma coisa por alguns minutos. Você já viu assim, um homem, geralmente homens gostam de pescar, nem todos, alguns, e algumas mulheres também gostam. Tem mulher aqui que gosta de pescar? Muitas mulheres, que legal. Mas o homem, quando ele está pescando, geralmente tem silêncio onde se pesca, não é verdade? Silêncio. E alguém pergunta: você está pensando em alguma coisa? Estou pensando em nada. Então o marido em casa, sentado no sofá, e a mulher pergunta: o que você está pensando? Nada. Dificilmente, ou quase que impossível, nós ficarmos um tempo sem pensarmos nada. Em todo tempo estamos pensando, e os nossos pensamentos estão produzindo alguma coisa em nós, e muitas vezes está produzindo estresse, um estresse emocional, desgaste emocional, e isso afeta até o físico, e algumas pessoas perdem a energia e o vigor por causa do que estão pensando. Quando nós falamos a respeito de meditação, nós, no contexto de igreja, não entendemos e não compreendemos, e muitas vezes até desprezamos o que é meditação e o processo da meditação. E a Rebeca nos ensina o que é meditação. Tem uma imagenzinha dela aqui, que ela, dá para projetar a imagem aqui? Essa imagem aí, ó. Olha que coisa mais linda, não parece com o pai? Essa imagem da Rebeca foi projetada para mais de 3 milhões de pessoas. Uau, é muito linda, não é não? Diga aí se não parece com o pai, papai do céu. Muitas pessoas pensam que meditação é exatamente isso: se sentar, cruzar as pernas, esvaziar a mente. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e na cultura hebraica, a meditação é o processo pelo qual a sua mente é preenchida pela palavra de Deus. Não há um vazio, não há um hiato no pensamento, mas a tua mente é completamente tomada pela palavra de Deus. Esta é a verdadeira meditação. Diga: esta é a verdadeira meditação. É tão importante a meditação que Deus deu a Josué o direcionamento, e na verdade Deus dá a ele muitos direcionamentos para que ele pudesse entrar na terra e possuir a terra. E dentre as estratégias de entrar na terra e possuir a terra, ele fala a respeito da meditação. Diz: medita na minha lei de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, porque quando você medita, a palavra de Deus vai dando forma aos seus pensamentos, e os seus pensamentos vão dando forma às suas palavras, e as palavras vão dando forma às suas atitudes. Deus diz a Josué: medita na minha lei, medita na minha palavra de dia e de noite, para que sejas bem sucedido. O desejo do coração de Deus é que você seja bem sucedido.
Não há um plano da parte de Deus para que você não seja bem-sucedido. Todos os planos de Deus para você são planos de êxito e de sucesso. Você pode entender assim? Isso é o que a Bíblia diz. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Ele é o Criador e nós somos feitos à sua imagem e semelhança para governar. Ele colocou sobre nós a autoridade, o domínio, o governo sobre todas as coisas. E é interessante que muitas vezes queremos dominar todas as coisas e deixamos de processar a nossa mente, controlar a nossa alma para que sejamos bem-sucedidos. Eu creio que esta é uma tarde para sermos alinhados e ajustados na nossa forma de pensar, para que ajustados e alinhados na nossa forma de pensar, possamos caminhar e triunfando sobre as obras do diabo. E você diz: apóstolo, então o que eu devo pensar? Observe comigo Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Olha o que ele diz. Filipenses 4, 8 diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha isso. É a recomendação bíblica. Pensar no campo positivo, no campo da possibilidade. Vai dar certo. E já deu certo. Amém? Deus muitas vezes está nos processando em algumas coisas, para que possamos chegar bem e alcançarmos aquilo que almejamos, e não perdermos aquilo que nós desejamos ou almejamos. Então, a sua guerra, a sua luta é momentânea. Para o aperfeiçoamento, você está sendo moldado para viver o propósito do Pai. Mas a meditação é uma arma poderosa. 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós estamos vivendo neste corpo. A Bíblia diz que o cavalo ele se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A nossa vitória não diz respeito apenas à nossa força, à nossa energia, à nossa habilidade humana. É a presença de Deus em nós que nos leva a bom termo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que são as fortalezas? As construções de pensamentos. Há muitas ideias e construções de pensamentos que temos em nós, que herdamos dos nossos antepassados. E mesmo nos círculos de amizades, mesmo nos círculos evangélicos e muitas vezes de formação bíblica, que tem uma aparência de verdade. A Bíblia fala a respeito do sofisma, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quando processamos a nossa mente pela meditação, alinhando o nosso pensamento com a palavra de Deus, as cadeias que nos prendem na mente são quebradas. Há armas poderosas em Deus para destruir as construções de pensamentos, as ideias que contrariam o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Tudo que é bom, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É uma tarde para alinharmos o nosso pensamento. Estamos chegando ao final deste ano. E nesses dias que restam para o final do ano, muita coisa pode ser alinhada na sua mente, para você adentrar o ano de 2020 numa perspectiva extraordinária de vitória e de conquista. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Nós estamos sempre rodeados, e a Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor, e o inimigo, Satanás e os seus demônios estão ao derredor, buscando a quem possa tragar. O salmista ele escreve no Salmo 121, versículos 1 e 2: eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo expressa, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero que você traga para a sua mente esta verdade. Eu não sei qual é a circunstância e a adversidade que você está vivendo, mas é possível que muitas pessoas neste lugar estejam vivendo dias de adversidade,
E outros estão vivendo dias favoráveis, onde o vento é favorável. Tem dias que não tem vento, não é verdade? A pessoa sai para navegar com a sua vela e não tem vento. Tem dias que o vento é favorável, leva para onde você quer ir, mas tem dias que o vento é contrário. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que é a meditação? Não é o esvaziamento da mente, mas é o preenchimento da mente com a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o boi ou a vaca, eles saem no pasto e vão colhendo o capim, e eles não ruminam, eles têm o tempo certo para ruminar. Esse é o processo, a ruminação é o processo para extrair todos os nutrientes do capim. Tem que ruminar, onde extrai os nutrientes. O alimento vai ser processado, ele traz de volta, olha isso, ele traz de volta o alimento que está em uma das bolsas, que é o seu estômago. Vem, e ele começa o processo de ruminação. Você está ouvindo a palavra, você está lendo a palavra, mas a meditação não é a leitura da palavra, a meditação não é ouvir a palavra, é trazer a palavra e pensar, imaginar, falar em voz baixa. Imagine você em meio à adversidade, você poder fazer a sua declaração dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Imagina, verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Você pode trazer isso. Não é simplesmente uma citação do Salmo, é a extração dessa verdade para a sua mente, para o seu interior, que vai produzir algo tão poderoso, que vai levar você a uma vida vitoriosa. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa, imagina, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Queridos, é tão simples, mas é tão simples, e nós negligenciamos o processo. E vivemos debaixo de fobias, angústias, ansiedade, perturbações, neuroses. Perdemos o humor, perdemos a energia, perdemos o vigor e ficamos como que atormentados. A meditação é uma ferramenta poderosa para quebrar as influências de Satanás que vêm sobre a sua mente, para deixar você cativo, aprisionado, vivendo na derrota. Mas você vai receber este princípio, você vai praticar este princípio, e você vai romper, e você vai entrar numa nova dimensão em Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele escreve: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Tira o pensamento velho e estabelece o novo. Meu irmão, vai dar certo, acredite. Já deu certo, amém? Veja nessa perspectiva. Não vos conformeis com este mundo é tomar a forma como o mundo pensa, como o mundo fala, como eles agem. Nós vivemos na contracultura. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando Deus chamou Josué, Josué estava vivendo um tempo terrível, porque Moisés havia morrido. Eles estavam processando a perda. Não é fácil nós processarmos perdas. Josué estava ali deprimido. Era justa a sua depressão. Era o tempo da dor, era o tempo do luto. Mas preste atenção, meu irmão, até para a dor, até para o luto tem que ter tempo. Você não pode conviver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu ainda estou curtindo o meu luto. Meu irmão, levanta e anda. Toma a tua esteira. Eu via hoje um padre dizendo assim: se prostra diante de Jesus sempre, se ajoelha diante dele, mas diante das adversidades fica em pé. Um padre, meu irmão. Eu falei: uau, vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do padre? Foi verdade. Falou: só se prostra, coloque-se de joelho diante de Jesus, diante das crises, se coloque em pé, encare. E tem gente se lamentando: em 1910 eu perdi a minha vaca amarela. Já foi.
não tem como trazer de volta. Lázaro foi até o 4º dia, a gente dá jeito, mas passou disso, né? Já foi. Você está vivinho da Silva. Bora para frente. Fala assim, apóstolo, mas você pensa que é tão fácil assim? Eu sei, queridos, é que eu estou na unção. Mas eu estou te ajudando, porque o Senhor é contigo. E os planos dele, os pensamentos dele, para você são pensamentos de paz. Deus disse ao Josué, levanta, passa o Jordão. Qual é o seu Jordão? O Jordão é uma perda, uma impossibilidade. A gente só vê no campo da impossibilidade, não é verdade? Uma vitimização. Você não é vítima da sociedade, de ninguém. Se levanta, se coloca em pé, medita na palavra, alinha a tua mente com a palavra. Deus disse a Josué, chegou a hora de conquistar a terra. E eu quero dizer para você, chegou a hora para que você conquiste a terra. Deus quer levar você para uma nova estação, para viver um novo ciclo. É o que Deus tem para a minha vida, é o que Deus tem para a sua vida. E Deus vai dizer a Josué, Josué, seja forte, seja corajoso, não temas. Mas no versículo 8 ele diz assim, medita na minha palavra, na minha lei, de dia e de noite. Para quê, queridos? Para que a mente seja conformada com esta verdade, da possibilidade da conquista. Sempre existirão aqueles que vão dizer assim, olha, não dá, é impossível. Quando você compartilha algo, quando você observa Josué e Caleb, no contexto de 12, 10, quando ele propõe a conquista da terra, falou, olha, eu acho que não é a hora, acho que não é o tempo. Precisamos nos preparar um pouco mais, dá um tempo. Sempre existirão aqueles que verão neste prisma. Se você vê que dá, dá, se você vê que não dá, não dá. Mas quando você se posiciona, olha só, em maio nós vamos para Israel, tem 4 vagas. Se você disser assim, eu vou, você já vai. Mas ninguém tem coragem de dizer amém. Só eu que vou? Eu me lembro quando nós estávamos nos preparando para comprar o prédio, este prédio. E Deus estava começando a ministrar no meu coração. O valor era significativo. Nós não tínhamos absolutamente nada de reservas. E eu compartilhei com a minha equipe principal, falando, olha, Deus tem começado a colocar no meu coração a compra do prédio. E de repente eu recebi uma ligação na minha casa por volta de meia-noite, quase meia-noite, queridos. Um discípulo ligou para mim e disse assim, apóstolo, eu estava conversando com algumas pessoas, eles entendem que esse não é o melhor momento para se comprar absolutamente nada. Olha só, meu irmão, o teu dardo do meio-dia e teu Satanás da meia-noite. Se eu ficar nervoso, eu falo o nome dele. Você sabia que Beuzebu significa príncipe das moscas? Vai colocar aquelas larvazinhas na sua mente. Se você chocar aquilo, eclode. Imagina. Eu disse a ele, oh, beleza? Você acha que eu estou pedindo a opinião de alguém? Ou a minha dependência em alguém? E a minha dependência é em Deus. E se Ele me der a direção, acabou. E nós compramos e pagamos. Não devemos nada para ninguém. Deus diz, Josué, levanta. Eu sei, queridos, que nós passamos por momentos difíceis. Eu me lembro quando nós ainda estávamos com um prédio, que tínhamos um outro prédio aqui dentro. E a gente estava pensando, imaginando ampliar o templo. E existem sempre aqueles que vão dizer, olha, não é a hora, para que investir tanto? E eu me lembro do pastor José Hilton, que eu viajei e ele ministrou naquele dia. Quando eu cheguei, as paredes estavam cheias de marcas de marreta. Falei, o que aconteceu aqui? Um ato profético, vamos derrubar as paredes. Tem gente assim. Tem gente assim, tem ou não tem? Nós vamos fazer algo, deixa comigo, vou tomar conta. Deus vai assim, apóstolo, deixa para depois. As coisas não estão favoráveis. Na vida é assim. Mas no prisma do teu... Agora a meditação é tão extraordinária, meu irmão, que é algo tão poderoso que vai blindar a sua mente contra esses dardos inflamados do maligno.
Sua mente será blindada. Quando alguém chegar para você com uma proposta diferente daquilo que a palavra de Deus diz, você falar: alto lá, a minha mente já está trabalhada, moldada, aperfeiçoada, e é isso que eu vou viver. E você, na verdade, não vai, apenas você vai viver, mas as pessoas que estarão perto de você serão contagiadas por você. Agora o Salmo 1. Bem-aventurado é o homem, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que diz o 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de vez em quando, uma vez por semana, de dia e de noite. Quando você acorda, meu irmão, você já traz a promessa. Nós temos promessas extraordinárias. Traga Joel. Se você tem dificuldade, escreve. Ali fala a respeito da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Levítico 26:10 diz que você vai estar comendo da colheita velha quando ter que tirar fora a velha para dar lugar à nova. É o decreto profético que vai sobrar. Medita nisso. A Bíblia diz que o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Olha isso. Eita, ainda está Levítico. Ele é bom, ele puxou lá, né? Obrigado, viu? Eu que falei aqui. Vai lá para o Salmo, por favor. Salmo 1. Dá um aplauso pelo Daniel lá. Daniel que está lá. Obrigado, Daniel. Eu que fui acelerado aqui. A síndrome do pensamento acelerado me pegou. O versículo 3, Daniel. Leia para mim, por favor. Amém. Tudo quanto fizer prosperará. Eu quero encerrar com um versículo que está no Salmo de número 63. Salmo 63, versículo 5. Versículo 5. Salmo 63, 5. Olha isso. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Aí ele fala quando? Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Essa tradução é extraordinária. A minha alma, uma alma saudável. Quando que a alma vai se tornar saudável? De tutano e de gordura fala de saúde. Uma alma saudável. É possível termos uma alma saudável, nos deleitarmos em Deus. É possível. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando? Quando lá na minha cama me lembrar de ti e meditar em ti nas vigílias da noite. Preste atenção. Faça um marco assim no invisível, e quando você adentrar ao seu quarto para dormir, você deixe do lado de fora as perturbações e os pensamentos que contrariam o plano e o propósito de Deus. Quando você adentrar no seu quarto e colocar a sua cabeceira no travesseiro, traga a memória, e você pode dizer assim: o Senhor é o meu pastor, não vai me faltar nada. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum. Não vou temer mal algum. A violência e a crise chegaram no Chile, chegaram na Bolívia, chegaram no Irã, chegaram na Patagônia, chegaram não sei onde. No nome de Jesus, essa praga não vai chegar no Brasil. Amém? Espírito de violência. Eu conversei com um pastor essa semana. E disse: apóstolo, foi como que uma liberação de demônios no Chile. Como liberação de demônios que se levantaram para destruir. Pessoas invadindo igrejas, destruindo igrejas. De onde vem isso? Do inferno. Casas, empresas saqueadas. Uma ação de Satanás. Mas praga alguma chegará à nossa casa.
praga alguma chegará à nossa tenda. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Praga alguma. E o diabo vai dizer assim: ei, já chegou ali na Bolívia, já aqui um pouquinho daqui a fronteira vai chegar aqui também. E você começa a pensar, se perturbar, se angustiar, entrar em fobias. Praga alguma chegará à nossa casa, à nossa tenda. Nós estamos no caminho da prosperidade. Tudo que fizermos vai prosperar, vai dar certo. Toda investida de Satanás contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos, toda arma forjada não prosperará, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor te dê sabedoria, graça, habilidade para administrar riquezas. Amém. Inverta a chave, mude, alinhe a sua mente com a palavra de Deus. Medita na palavra de dia e de noite. Diga comigo: de dia e de noite. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. As folhas não murcham, não caem. Tudo que você fizer vai prosperar. Vai prosperar. Tem que fazer, mas faz e prospera. Você não vai ficar apenas no contemplativo. Você vai fazer e Deus vai te abençoar.